Muito boa noite, meus caros irmãos e irmãs. É um prazer renovado reencontrá-los aqui do nosso grupo de estudo das obras de André Luiz. Hoje estudaremos os capítulos 5 e 6 do magistral livro, da magistral obra número 2, da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada pelas mãos venerandas de Francisco Cândido Xavier, pelo benfeitor Emmanuel, ou melhor, pelo benfeitor André Luiz. Os capítulos 3 e 4, vocês se recordam, foi apresentado, André Luiz foi apresentado o Centro de Mensageiros, foi apresentado a André Luiz, local onde, na verdade, ele desenvolverá os estudos, começaram os estudos, visando a sua preparação no trabalho de mensageiros. Ele foi apresentado e foi levado muito gentilmente por Tobias, lembrando que Tobias é aquele amigo querido que dirige as câmaras de retificação do Ministério da Regeneração em nosso lar. E, muito gentilmente, Tobias, além de ir lá apresentá-lo a Aniceto, que será seu instrutor nessa nova jornada, também foi, e ao chegar lá, fez questão de mostrar as edificações, de explicar como era a funcionalidade do centro de mensageiros, entendendo mensageiros como sendo os mensageiros de Deus, os que têm missões importantíssimas, tanto aos encarnados e desencarnados que vivem aqui na crosta, né? Mas também que são enviados mensageiros, em nome de Deus, para os trabalhos realizados na região umbralina e também na região das trevas. Então, é um trabalho muito grande e o nosso amigo Tobias explicou, André Luiz, a funcionalidade, as responsabilidades dos mensageiros, o trabalho gigantesco que é desenvolvido por aquele departamento do Ministério da Comunicação, explicou tudo a ele. De forma para mostrar para o próprio André Luiz as imensas responsabilidades que seriam depositadas nos ombros de André Luiz, dessa missão tão importante que ele ia começar a desempenhar, né? Apesar de que nós sabemos que, além das missões que André Luiz iria acompanhar a equipe de mensageiros capitaneada por Aniceto, a grande e extraordinária missão que ele iria desenvolver seria lograr para o mundo essa série maravilhosa de livros contendo mensagens muito importantes no propósito, no sentido de despertar a alma humana das responsabilidades, uma tarefa muito grandiosa e muito importante que o mundo espiritual confiou a ele essa missão tão importante. É muito interessante, estudando alguns apontamentos que foram realizados na época que o próprio Chico recebia as obras de André Luiz, tem mensagens muito interessantes, por exemplo, de Neo Lúcio e também do Espírito de Emmanuel, coordenador da obra de André Luiz, da obra de Chico, a imensa obra de Chico, mostrando da importância dessas obras, do processo de despertar da alma humana, mostrando que essas obras todas não é apenas trabalho da obra, da lavra, ou só da mente, do espírito de André Luiz. É uma coletânea de muitas informações que foram planejados adredemente, com muito carinho, muito cuidado, para trazer à humanidade o despertar, não só do público espírita, mas é um cabedal de informações capaz de despertar a humanidade, afinal de contas, nos traz informações muito interessantes a respeito de nossas ações que reverberam, que repercutem no mundo espiritual. E nos diz, então, Emmanuel, que essas obras foram realizadas por 12 espíritos de alta envergadura espiritual, 12 sábios, dentre os quais o próprio espírito de Sócrates, imagina aí o nível desses espíritos. E André Luiz é esse grande mensageiro, esse espírito escolhido para trazer à humanidade esses ensinos importantíssimos. Muito bem. Então, no capítulo 4, no capítulo 3, Tobias apresenta a André Luiz aquelas instalações e tal. No capítulo 4, André Luiz é apresentado a Aniceto para começar os trabalhos, e Aniceto, de pronto, manda chamar da equipe também de aprendizes, de mensageiros, Vicente, que é também um aprendiz de mensageiro que era médico, que fora médico quando na última encarnação, e que passou uma situação assemelhada à de André Luiz, desencarnou, passou um período também nas regiões umbralinas, etc. E seria parceiro de André Luiz nesse processo, nesse curso de aprendizagem de mensageiros. E como nós sabemos que a filosofia de trabalho de Aniceto era exatamente de unir
as pessoas no trabalho prático por afinidade profissional, ou seja, a parte teórica do curso seria todo dado no nosso lar, mas a parte prática seria na terra, né? E quando a Aniceto descesse à terra com os mensageiros, traria também alguns alunos do curso de mensageiros, e aí seria exatamente por área de atuação. Portanto, André Luiz, quando descesse à terra para receber instruções, junto com os mensageiros que iriam atuar, viria na companhia de Vicente. Quando foi apresentado Vicente. E Vicente, quando foi apresentado André Luiz na parte da manhã, e então Aniceto pediu a Vicente que acompanhasse André Luiz para explicar como é que era a metodologia do trabalho, até porque Vicente já estava há alguns dias participando das aulas, como era a metodologia do trabalho, mostrasse informações a respeito da tarefa. E nessa conversa boa entre eles, André Luiz contou a sua trajetória, como desencarnou, o tempo que passou no umbral, o tempo que passou no hospital, o tempo quando se recuperou, que começou a trabalhar nas câmaras de retificações, e depois, enfim, a sua vinda à casa e as surpresas que teve, etc, etc. E depois, o próprio Vicente também contou como é que foi a sua trajetória. Então, no capítulo 5 foi mostrado isso. Vicente mostrou que foi também médico, que trabalhou, e trabalhou com sua esposa, a Rosalinda, mas foi vítima de uma trama, que a Rosalinda se apaixonou pelo próprio irmão de Vicente, e era uma trama para assassiná-lo. Ele só descobriu isso depois, né? Foi assassinado, foi envenenado, né? Então, essa é a discussão que foi tratada, que foi esmiuçada no capítulo 4. Portanto, o capítulo 5, vamos começar agora. Muito bem. Começa a narrativa de André Luiz. Aniceto esperava-nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo. Essa fotografia abaixo retrata um grande auditório repleto de mensageiros, repleto de alunos, repleto de mensageiros que já faziam a tarefa, que sempre estavam se reciclando, recebendo instruções, e mais os alunos novos, um auditório imenso, cheio de pessoas, né? Então, diz Aniceto, hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular, teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador, antigo trabalhador do Ministério das Comunicações, que pediu a presença, nessa aula de hoje, né, de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós, ou seja, entre a espiritualidade e os irmãos encarnados, ou seja, de todos os alunos de Telésforo, ou melhor, de todos os alunos de Aniceto, ou de todos os alunos que participam do curso de mensageiros. É importante saber que no Ministério das Comunicações não só tinha instrutor Aniceto, tinha muitos outros instrutores, portanto, era uma quantidade muito substanciosa de alunos e também de mensageiros, certo? Ele disse que aquela aula que iria ser ministrada por Telésforo, aquela fala, seria dirigida especialmente para os aprendizes do trabalho de intercâmbio, ou seja, os médiuns, e também os doutrinadores, que são os doutrinadores são aqueles irmãos trabalhadores que trabalham nas salas mediúnicas, que coordenam a equipe de médiuns, que doutrinam os espíritos que se manifestam através dos médiuns, com o propósito de educá-los, de conversá-los, enfim, de despertá-los para acessar os processos obsessivos e por aí vai. Então, o contingente, a fala da noite de Telésforo seria direcionada em especial para os médiuns. Mas também é importante compreender que o trabalho que é feito nas salas mediúnicas, nas casas espíritas, não se restringe apenas aos trabalhadores encarnados, muito pelo contrário. André Luiz, em outras obras, ele fala, por exemplo, que a equipe espiritual que assiste às sessões mediúnicas na casa espírita é uma equipe muito maior, muito mais numerosa do que a dos médiuns encarnados. Porque lembremos que todo um trabalho de assistência aos médiuns é realizado. Tem uma equipe de espíritos que, por exemplo, faz a triagem dos espíritos que irão se comunicar, por exemplo. Tem um espírito de uma certa elevação que coordena todo esse trabalho. E uma gama de espíritos que também dão assistência a cada um dos médiuns que irão trabalhar, dando toda a assistência para que o trabalho desenvolva a contento, para evitar
problemas, de desequilíbrios, algo do gênero. Mas tem muito mais que isso. É mostrado, por exemplo, que antes de começar o trabalho nas salas mediúnicas, é feito todo um trabalho de limpeza na sala, de limpeza espiritual, para evitar energias deletérias que, digamos assim, que macule, que crie dificuldades para que o trabalho se realize. Então, é uma equipe muito numerosa. Além disso, é um trabalho que fica postado na entrada da casa espírita para não deixar espíritos infelizes entrar e atrapalhar o trabalho, né? Além de uma gama de trabalhadores espirituais que assistem os encarnados que buscam a casa espírita para ouvir as palestras enquanto o trabalho da mediúnica está acontecendo. E ali são realizados trabalhos importantes em espíritos necessitados que vão para receber assistência, trabalho, enfim. É um trabalho gigantesco, é uma equipe muito grandiosa. Então, todos esses trabalhadores, tanto que irão encarnar como médiuns ou como doutrinadores, essa fala é direcionada a eles, mas também esses trabalhadores que trabalham no plano espiritual em ajuda, em colaboração ao trabalho dos médiuns. Então, essa fala é direcionada a esses irmãos. Não obstante, todos os estudantes, os matriculados no curso mensageiro, estarem presentes. Muito bem, então diz agora, Telésforo começa a exposição dele. Disse com autoridade, sem afetação, começando a palestra dele. Conversaremos sobre a necessidade da representação de nossa colônia, ou seja, de nosso lar, nos trabalhos terrestres. Então, ele está falando do grupo de espíritos que desenvolvem a atividade em nome de nosso lar no trabalho da mediunidade, ou seja, os medianeiros entre os dois planos, na comunicação espiritual, numa colaboração, num trabalho muito amplo, né? O trabalho dos médiuns é muito amplo, não é só o trabalho de assistência aos espíritos necessitados. Porque quando chega alguém obsidiado na casa espírita, é feito o trabalho não só do encarnado para tentar livrá-lo do processo obsessivo, mas também é tratado do espírito obsessor, buscando esclarecê-lo, orientá-lo e encaminhá-lo às colônias espirituais para começar o processo de orientação, etc. É muito mais que isso, o trabalho é gigantesco, o trabalho do médium não é só essa tarefa. Enfim, não vamos falar agora da multiplicidade das tarefas dos médiuns, mas só para ter uma compreensão disso. Então, está dizendo Telésforo que nessa noite vai se trabalhar com esse contingente de trabalhadores que trabalham com a mediunidade, a representação de nosso lar, ou seja, os médiuns que encarnarão vindo de nosso lar ou aqueles espíritos que vêm em nosso lar para contribuir, para colaborar com o trabalho da mediunidade nas salas mediúnicas e por aí vai. Ou seja, muito bem. Diz ele, vemos nesta reunião, ou seja, naquele grande auditório, grande parte dos cooperadores de nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação. Porque, na verdade, Telésforo fala que naquela sala está grande parte dos cooperadores que faliram, por uma razão muito singela. Nós vamos ver nos capítulos subsequentes desse livro que muitos espíritos que reencarnam com missões importantes na área da mediunidade ou na área da doutrinação, por exemplo, ou também na área de ser divulgadores, palestrantes, etc., falem das suas missões. E quando falem, muitos deles, quando retornam a nosso lar, passam muitos deles muitos anos, dependendo digamos assim, dos débitos contraídos, um período bastante sério, umbral, às vezes as trevas, em função dos desequilíbrios e dos desatinos cometidos no uso da mediunidade. Por isso que ele fala grande parte, ou seja, não estão todos os cooperadores do nosso lar que faliram em missões de mediunidade e doutrinação. Ele está dizendo que muitos outros não voltaram ainda, estão nas trevas ou estão nos umbrais e por aí vai. Bem como muitos colegas que se preparam para a prova desta natureza no ciclo da cruz. Então, está dizendo que naquele auditório está a grande parte dos que faliram, mas também estão os candidatos que irão reencarnar na condição de médios ou de doutrinadores, vindouramente, estão ali. E qual é o propósito de ter tantos falidos como aqueles que estão candidatos ao trabalho, a reencarnar nessa tarefa? O propósito também é muito singelo, muito fácil, muito de compreender. Ou seja, ao, na verdade, dirigir a fala aos que faliram, e vamos depois ouvir a história de cada um deles, servirá, sem dúvida alguma,
para aqueles que irão encarnar nessas missões, compreender onde eles faliram, para, digamos, entre aspas, se vacinarem, para não cometer os mesmos erros, não falir da mesma forma. Essa é uma questão. Mas, na verdade, a mensagem mais direta, sem dúvida nenhuma, colocando na obra um fato desta importância, e essa fala de Telésforo, ela é muito ilustrativa, é muito elucidativa, sem dúvida nenhuma, é uma mensagem muito direta aos médiuns encarnados. Aqueles que estão hoje trabalhando na área da mediunidade, aqueles que estão trabalhando hoje na área da doutrinação, agora, para que eles possam compreender onde, na verdade, é o calcanhar de Aquiles de cada um deles, onde, na verdade, as entidades que não desejam que o trabalho na busca da auto-renovação e transformação e o esclarecimento das consciências não se realize, porque, na verdade, não interessa que a luz prevaleça. Então, saber qual é o calcanhar de Aquiles, para que, ou seja, é um grande aviso a todos os que estão trabalhando hoje encarnados, né, dos cuidados que devem ter, e mostrando as consequências de desatinos cometidos no desempenho dessas missões. Então, é muito interessante a gente compreender isso. Volto a dizer, a missão de André Luiz, além de ele acompanhar e aprender muito, acompanhando o trabalho com os mensageiros já tarimbados, sobre a tutela e a batuta de Aniceto, a missão dele maior é trazer a gente esses conhecimentos, a humanidade, para despertar para a importância das nossas reencarnações, né? Esse é o grande papel, além do trabalho que ele irá desempenhar, ajudando os mensageiros mais experientes. Mas essa é a grande tarefa do alertamento. Agora, também uma coisa que é interessante, todas essas observações que estão entre parênteses são minhas, não são do livro. Por exemplo, eu vou ter aqui que o período de formação é diferente entre os que trabalharão como médios encarnados e doutrinadores e aqueles que trabalham em auxílio a eles, por uma razão muito simples. Lembramos que quando a gente reencarna, há um esquecimento dos fatos pretéritos. E há toda uma explicação que faz parte da bondade de Deus, porque se lembrássemos tudo que fizemos nas encarnações passadas, é muito possível que quando encontrássemos aqui aqueles que quais ofendemos ou que nos ofenderam, seria terrível, essas reminiscências dificultariam profundamente o processo de reconciliação. É a bondade de Deus agindo, senão a Terra seria uma guerra terrível entre as pessoas que se ofenderam no passado e não atingiriam o objetivo. O grande objetivo da reencarnação é encontrar aqueles que ofendemos e que nos ofenderam, para tentar transformar os elos de ressentimento, de ódio, etc., em anéis de luz, ou seja, buscar nos reconciliar, desatar os nós do passado, né? Essa é que é a grande questão. Então, se na verdade é muito mais complexo encarnar e desempenhar uma tarefa, lembremos que estamos vivendo um planeta de expiações e provas, onde desamor, o ódio, o ressentimento, está na ordem do dia. Ou seja, são muitas, as tentações surgem a cada momento, é da natureza do planeta que vivemos, porque é o perfil das criaturas que estão aqui, ou vêm cumprir provas, ou expiações, aqui não tem anjos, são criaturas bastante endividadas, portanto, muitas das pessoas que não tiverem a vigilância adequada tendem a não cumprir a sua interesse, as suas missões, qualquer um de nós, porque as dificuldades são múltiplas, por uma razão também muito singela, as sombras ainda dominam a Terra, por isso vivemos o desamor, o ódio, o ressentimento, ainda. No dia que, na verdade, tivermos mais atos de amor, de sublimidade e de bondade, a Terra dará seu salto quântico. No dia que a gente todos despertarmos e passarmos a praticar o bem, e que a soma do bem for maior do que o mal, a Terra dará o seu salto. Mas, na verdade, as trevas, as sombras, não desejam perder esse controle. Por isso, procuram obstacular muito aqueles medianeiros, os mensageiros de Deus, que vêm fazer o bem. Não desejam que isso aconteça para não perderem, na verdade, esse controle. Porque, na verdade, como é que, na verdade, a gente atrai as pessoas, as entidades infelizes? Pela sintonia. Se eu sintonizo no mal, eu atraio o mal. E na hora que as criaturas evoluírem e começarem a sintonizar com a luz e com o bem, não passam a não sintonizar mais com as criaturas infelizes. Portanto, eles perdem o controle. Essa é que é a questão, né? Essa é muito importante. Portanto, os trabalhadores que auxiliarão o trabalho de mediunidade, em princípio, o trabalho de formação deles é menor, porque como eles estão conscientes das responsabilidades, têm consciência total do passado e boa parte do passado e do que está acontecendo, e a supervisão de um orientador, ou seja, eles errarem é muito mais difícil. Já os encarnados, não. Os encarnados, a possibilidade é maior. Portanto, a formação, a gente vai ver mais na frente, que tem trabalhadores que vêm trabalhar no campo da mediunidade, que são preparados no mundo espiritual 20, 30, 40 anos para desempenhar a tarefa, e às vezes vem a falir. É importante compreender. Continua, então, a exposição de Telésforo. Ele diz, olha,
nossa participação, nossa que está falando que nossa repartição, de que repartição está falando? O Ministério das Comunicações. Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio, de ajuda, né, a irmãos encarnados aqui na Terra, né, e desencarnados que também estão por aqui, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Olha, isso é muito interessante para a gente compreender o que é que, na verdade, está nos dizendo o Teléfilo. Ele está dizendo que o grande trabalho dos mensageiros no campo da mediunidade é ajudar um contingente de espíritos encarnados e desencarnados que estão por aqui, ainda numa situação inicial do processo evolutivo. Por quê? Porque eles que são encarnados e encarnados que não revelam incapacidades de qualquer ação além da superfície terrestre. O que significa isso? André Luiz tem uma explicação muito interessante, a gente vai ver nas obras subsequentes, que ele diz o seguinte: um dos momentos mais propícios ao processo evolutivo de cada um de nós é no momento, no momento do sono, né? É no momento em que nosso corpo, que precisa de repouso, a cada dia o desgaste de energia é muito grande, nosso corpo repousa, precisa de repousar para descansar. Mas o nosso espírito vai, ele fica liberto para visitar o além, a chamada erraticidade. Eles ficam nos momentos mais propícios. Por isso, quando Jesus nos concitava a necessidade de, ao dormir, dormir em paz. A oração é muito importante ao dormir, porque é o momento mais importante a gente pode oferir muitas instruções. Se você dorme e faz as preces, se você dorme em paz, tranquilo e equilibrado, você é levado pelos amigos espirituais, pelos nossos conselheiros, nossos amigos espirituais, né, os anjos da guarda, como chama a doutrina católica, e somos levados para participar de instruções, ou participar de tarefa no campo do bem, de ajuda a necessitados. Portanto, é um momento de aprendizado muito rico. Entretanto, se dormimos desequilibrados, com sentimentos negativos, desarmonizados, com sentimento de ódio, de raiva, sequer percebemos a presença do amigo espiritual. Porque nós estamos sintonizando outra faixa. Estamos sintonizando em faixa de ressentimento e de ódio e somos atraídos pelas entidades infelizes, por sintonia. Se a sintonia está baixa, você sintoniza com esse tipo de espírito, que leva também você para regiões de infelicidade, desarmonia, desequilíbrio. Muitas vezes os pesadelos terríveis, né? Portanto, é muito importante estarmos tranquilos na hora de dormir. Mas eu quero estar falando que o grande auxílio que é dado pela mediunidade na Terra são para os irmãos encarnados e encarnados que são incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Quer dizer isso? Todos nós sabemos que mesmo você estando equilibrado ao dormir, não são todos os espíritos que conseguem ultrapassar o umbral e chegar à colônia, uma colônia espiritual, por exemplo. Quem se recorda lá do livro Nosso Lar, quando, na verdade, André Luiz se encontra com Narcisa lá, esperando um contingente de espíritos que foram socorrer pessoas nas regiões das trevas chegarem, um contingente, viu aquelas entidades, etc., que ele ficou até assustado, né? E aí foi dito por Narcisa que eram espíritos encarnados que estavam em visita ao nosso lar. E explicou que não são todos que visitam, que tem a capacidade de visitar o nosso lar, porque para visitar um colônia espiritual, pressupõe que você tem que passar pelo umbral. E só passa pelo umbral quem não tenha sintonia com aquele ambiente. Então, isso quer dizer o seguinte, que muitos espíritos encarnados, mesmo estando em harmonia ao dormir, não conseguem ultrapassar essa região do umbral e chegar a uma colônia espiritual para uma palestra. Recebe alguma instrução aqui mesmo. Mas são espíritos ainda estão numa situação ainda mais atrasadas. E também desencarnados, porque muitos espíritos desencarnam e sequer conseguem sair de próximo à sua residência. Muito apegado às coisas, à matéria, à casa, o carro, aos bens materiais, a mulher, o filho, minha mulher e tal. Não consegue sair dentro de casa, não consegue ficar grudado ali. E muitos passam anos, até décadas, sem saber sequer que morreu, desencarnou. Uma situação de desequilíbrio total. É esse contingente que ele está falando, que são incapazes de qualquer ação fora da superfície terrestre. Por quê? Porque são espíritos ainda bastante atrasados, quer ser encarnado, quer ser desencarnado. Esse contingente é que precisa ser trabalhado para o processo de despertar das questões eternas, os pressupostos e os ensinamentos que Jesus de Nazaré vai trazer na sua boa nova. Então, dizendo, olha, o grande foco do nosso trabalho na mediunidade é exatamente nesse contingente de espíritos mais necessitados que precisam despertar. Olha que informação interessante. É nesse grupo que o trabalho tem que ser mais centrado, nos dias Teléfilo. Muito bem. Continua ele falando.
Nossa tarefa, disse Elécio, é enorme diante desse público necessitado. Nossa tarefa está falando dos médiuns, de nosso lar, de atender esse contingente imenso de criaturas ainda numa situação de ignorância que estão aqui encarnados e encarnadas. Eles precisam disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam a nossa colônia, de nosso lar, preparar bem adequadamente as criaturas que irão trabalhar com esse contingente de necessitados, né? Considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. Ou seja, naquela época, já em 44, a situação já era muito difícil, hoje também. Ou seja, a quantidade de espíritos necessitados é muito grande naquela época e agora também. Então, ele está falando por que do porvir, do futuro? Porque nós sabemos que a Terra vem um processo evolutivo, processo de desenvolvimento, processo de transição. E os desafios são múltiplos. A Terra só caminhará, só evoluirá, se a gente instruir as criaturas que aqui estão, abrir a cabeça deles, no sentido de eles compreenderem a importância que são filhos de Deus e precisam caminhar, seguir em frente. Né? Então, está dizendo, precisa trabalhar esse contingente de criaturas ainda no estado de ignorância, visando o futuro deles e também do planeta, que precisa também evoluir. Continua dizendo, é indispensável, está dizendo que é aconselhável, não, é indispensável, é fundamental socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. É isso que eu estou falando. Ele está me falando que o contingente de espíritos que aqui se encontra ainda no estágio de ignorância, encarnados e encarnados, é muito grande. E que o planeta Terra está seguindo o seu caminho. Todos nós sabemos que os compêndios religiosos, desde o Velho Testamento até os de hoje, falam do momento da transição da Terra. Fala que a gente viu um momento de transição do planeta muito interessante, né? Visando passar esse processo do planeta de provas e expiações, um planeta de regeneração. Quem tiver interesse em compreender melhor esse assunto, 3 extraordinárias obras psicografadas pelas mãos de Valdo Pereira Franco, através do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária em 2010, Sua Mãe Cedo, Nova Era em 2012 e Perturbações Espirituais em 2015, são obras importantíssimas que têm muitas informações do momento atual do processo de transição da Terra. São obras importantíssimas, né? E essas obras, trazem informações que denotam e mostram que nós estamos no ápice desse processo da transição. Inclusive, gravamos um vídeo que deve ser lançado muito em breve aí no site da Sociedade de Espírito de Natal, sobre esse assunto, mostrando a importância do momento que vivemos. E já Telésforo, quando o livro foi lançado, na década de 40, já falava disso. Precisamos preparar as pessoas que estão no momento do planeta para prepará-las para o futuro. Né? Aí ele diz aqui, as transições essenciais da existência da Terra, ou seja, a transição do planeta, encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. Ele está dizendo o seguinte, olha, boa parte do contingente de espíritos que estão na Terra encarnados ou desencarnados, muito ligado à materialidade, não tem compreensão disso, de que, na verdade, que realidades eternas são essas, e que ele fala, e que todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos do Criador do Universo. Né? Se somos filhos de Deus, somos herdeiros do Pai. Se somos herdeiros do Pai, nós temos a gene do Pai e nossos espíritos. Somos, portanto, deuses. Quem disse não sou eu, não. Foi Jesus de Nazaré que nos falava isso. Vós sois deuses, faz brilhar a sua luz. Vós sois o sal da terra, dizia Jesus. Ou seja, o sal da terra, na compreensão de que o sal é o que dá sabor ao alimento, e nós também podemos dar sabor à nossa vida na terra, podemos ter uma vida na terra mais razoável, mais saborosa, mais alegre, mais feliz, se fizermos compreender que somos filhos de Deus e distribuamos a nossa luz. E como é que é possível compreender essa ideia de somos de Deus? Claro que Jesus falava de um Deus em potencial. Como somos filhos de Deus, a centelha divina está em nossos espíritos. Mas para que, na verdade, chegamos a iluminar-nos e a crescermos, fazemos coisas extraordinárias, Jesus dizia, o que eu faço, vocês podem fazer muito mais, claro, daqui a alguns milênios, naturalmente, né? Ele está nos dizendo que nós temos todo um potencial, desde que a gente comece a compreender essa paternidade de Deus. E Jesus disse isso em várias oportunidades, inclusive no Pai Nosso que está no céu. Somos todos filhos de Deus, portanto, né? E a gente tem que despertar para essa realidade e entender que nós somos um Deus em potencial. Se começarmos a despertar para isso e vivermos os ensinamentos extraordinários que Jesus de Nazaré veio trazer há cerca de 20 séculos, que é sua boa nova, né? Que a gente não entendeu ainda, que é o grande instrumento didático capaz de transformar o espírito de cada um de nós, dos filhos de Deus que viriam estagiar
se matricularam, que se estão matriculados, que se matricularão na escola da vida. A Terra é um grande educandário de almas. E para tal, a gente precisa de mais da instrução dos irmãos mais velhos, ou seja, os enviados de Deus, esses mensageiros que vêm despertar, trabalhar nos nossos corações, no sentido de nos renovar. Né? É isso que está falando. A maioria dos espíritos que aqui estão distraídos dessa realidade. Nós somos filhos de Deus e que temos todo um potencial. Muitos que estão aqui ainda têm uma ideia muito materialista de que morreu, acabou tudo. E aí, quando se desencarnam, vem as grandes surpresas. Vão ver que, na verdade, não morreram e perderam uma oportunidade importante. Ou seja, é chamar a atenção para darmos à nossa reencarnação um valor muito maior e aproveitarmos as oportunidades que Deus está nos dando. E muitos de nós somos dissociados dessa informação, não temos a menor compreensão, e não aprendemos, e não aproveitamos de forma adequada as nossas encarnações. É nesse aspecto que ele fala. E mais ele, não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Então, ele está dizendo que um fator impedidor do despertamento desses espíritos que são ignorantes aqui na Terra não é só o fato de serem eles ignorantes ainda, porque diz a questão 116 do Livro do Espírito, Deus criou todos nós simples ignorantes, né? Para despertar gradativamente o processo de renovação e transformação. Deus podia ter criado todos nós já iluminados, felizes, mas não foi essa a estratégia de Deus. Criou todos nós simples e ignorantes, mas nos dá os instrumentos para conquistar essa felicidade, que também, ao sermos filhos de Deus, Deus garante a todos que serão felizes um dia, mas terá que conquistar essa felicidade. Né? Mas ele está dizendo que não é só o fato de sermos ignorantes, a ignorância e a perversidade não de existir na Terra. Não. Há outros fatores que dificultam o processo de despertar do espírito. E ele vai falar que as religiões, que são caminhos para Deus, não entenderam ainda de que todos nós somos colaboradores de Deus ou de Jesus nesse processo de despertamento. E que as religiões, em vez de compreenderem que todos estão unidos no mesmo propósito de despertar, ficam brigando entre si, dificultando essa tarefa importante. E aí eu botei aqui a mensagem do Dr. Bezerra, porque o Dr. Bezerra Menezes tem uma mensagem muito bonita que ele fez em 2010, falando do momento da transição do planeta. Ele disse, olha, nós, os que estão encarnados na Terra hoje, têm uma missão importantíssima, eles. E quando encarnaram, ficaram sabendo que essa encarnação era muito importante, porque iriam participar de um momento muito especial do ápice do processo da transição planetária. E é importante que eles tenham essas compreensões e se esforcem para se renovar, sob pena, na transição, de não ter mais possibilidades, se não se renovar e continuarem no campo da ignorância, do crime, etc., de não reencarnar de novo na Terra, vindouramente, de não carimbarem o passaporte para ser um cidadão da nova era, da Terra regenerada. Por quê? Haverá um momento, esse momento é agora, segundo todos os companheiros religiosos, que aqueles que continuarem ignorando o chamamento de Deus para a renovação e continuarem no crime, serão degradados para planetas inferiores, planetas ainda iniciados, né? E como aconteceu em Capela, quem lê Os Exilados de Capela sabe, né? Que passou um problema semelhante à Terra. E aqui também, segundo a Gênesis, capítulo 18, os espíritos que não aproveitarem essa oportunidade serão exilados em planetas iniciais, né? Onde irão cumprir também seus papéis. Então, o que está nos chamando aqui a atenção é isso, de que há a necessidade da gente despertar e dar o nosso contributo para continuar nossa ascensão para Deus, que é o que Deus deseja, a felicidade dos seus filhos. E, ao mesmo tempo, despertar, é a necessidade de despertar. Continua dizendo, aí ele falando que não só a ignorância e a perversidade, o fator impeditivo desse despertar da humanidade. Quando ele dizendo, olha, combatem o espiritismo, algumas escolas cristãs, ou seja, algumas religiões que têm Jesus o modelo, não entenderam ainda que a gente precisa se unir. Então, nós trabalhamos, digamos assim, para o mesmo mestre, né? Como se não colaborássemos com o mestre divino. Ou seja, todas as religiões trabalham para Deus, para Jesus, o governador espiritual da Terra. Mas muitos preocupados em fazer prevalecer o seu sentimento, o seu pensamento, e achar que é mais importante dentro das outras, só a ideia exclusivista, só ela é a boa, só ela salva. Essa ideia infeliz cria brechas e terminam sendo instrumento das sombras, dificultando o processo de esclarecimento e despertamento dos filhos de Deus que aqui estão matriculados para buscar seu processo ascensional. Então, olha, a Igreja Católica Romana classifica os espíritas a cooperação como diabólica. Ou seja, ainda tem um trabalho profundamente preconceituoso, hoje menos, mas tinha no passado isso muito forte,
Quem sabe, todos que vimos a história de Chico, sabemos as lutas e os sacrifícios que Chico Xavier teve lá em Uberaba, lá em Pedro Leopoldo, uma oposição ferrenha da Igreja Católica. Todo dia fazia uma romaria em frente, parava em frente do centro e ficava lá gritando, criando dificuldade imensa. E Chico, com aquela paciência divina, levava isso numa boa, mas não, isso era uma oposição muito forte. Eurípides Bassanufo também teve essa mesma dificuldade no começo do século, antes de Chico, lá no interior de Minas, né? A reforma luterana, ou seja, os espíritos, melhor, a reforma luterana, que são as igrejas evangélicas, perseguem os espíritos a colaboração amistosa, do mesmo jeito que nós sabemos disso. Infelizmente, existe muito esse processo, né? E as correntes espiritualistas, ou seja, as correntes que, mesmo entendendo que o corpo, quando se morre, o espírito continua vivendo, né? Mesmo essas correntes espiritualistas, que é diferente de espiritistas, os espíritas compreendem o processo da reencarnação, e muitas correntes espiritualistas que entendem que o espírito continua, mas não reencarna, né? E elevado teor educativo, nos diz Telésforo, que nos malsinam a influência dos espíritas por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, como se fosse uma mágica. E a gente sabe que a natureza não dá saltos. O processo evolutivo não acontece assim. Rigorosamente, redimindo a golpe instantâneo da vontade. Então, você quer, você consegue, como se fosse fácil o processo de renovação e transformação. Sem realização metódica. Nós não sabemos que o processo de reforma íntima é um processo complexo, difícil, doloroso e requer muito tempo, muitas reencarnações. Mas essas doutrinas não compreendem isso e combatem a doutrina espírita, podem se aliar a todos, somos todos enviados de Deus, fica se combatendo, dificultando o processo de despertamento das criaturas ignorantes e ainda perversas na Terra, não é? E ajudando de alguma forma as luzes para evitar, ajudando de alguma forma as trevas para evitar que a luz se propague no coração dos filhos de Deus que aqui se encontram. Continua a fala de Telésforo. No campo do nosso conhecimento da vida, ou seja, no campo do conhecimento espírita, ora, ela está criticando essa posição das outras religiões, que não entendem o papel, que todos trabalham com o mesmo objetivo. Mas nós, espíritos, não podemos entrar nessa mesma ideia. Não justifica atuarmos da mesma forma. Não podemos condená-los, ou seja, os que trabalham contra, que combatem o espiritismo, pelo desentendimento atual. Ou seja, não teria sentido algum que nós compreendemos o desdobramento desse processo todo, combater os católicos, combater os evangélicos, não tinha sentido algum, não tem nenhuma lógica disso. Atuemos diferente, já temos compreensão disso. Isso é a palestra de Telésforo, esse contingente dos mensageiros. Diz mais ele, toda expressão religiosa é sagrada. Olha a visão da doutrina espírita. Todas as religiões são caminhos para Deus. Nós temos essa compreensão. Mas, infelizmente, as outras religiões não têm. Ficam combatendo a doutrina espírita, se unir. E mais ele, todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Essa que é a visão adequada. Vamos despertar e unir forças, isso que está colocando. Ora, mas se as outras doutrinas agem assim, nós não vamos agir assim, não tem sentido algum. Vamos dar nosso contributo. É isso que ele está colocando, ele está colocando para aquele contingente. Temos, então, diante de nós, a incompreensão dos bons. Eu gosto muito dessa expressão, a incompreensão dos bons. A incompreensão daqueles que deveriam compreender isso e contribuir para o despertamento, para ajudar os filhos de Deus que estão aqui na Terra a fugir da ignorância e da perversidade. Não. Incompreendem isso e só dificulta o processo de esclarecimento, né? Aí diz que constitui essa incompreensão dos bons dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros. Que prova? De quem está falando isso? Dolorosa prova para trabalhadores sinceros. É exatamente isso, gente. Muitas das pessoas que desenvolvem um trabalho no campo da mediunidade, no campo da doutrinação, no campo da palestra, nesses rincões por aí afora, sofrem perseguições grandes. Especialmente no começo do século, agora mesmo, mas existe esse processo. Eu me recordo, eu fui promotor de justiça, me aposentei há pouco tempo, né? E quando estava num certo município, que eu não vou dizer o nome, que não seria ético e inadequado, eu lembro que lá o colega juiz que trabalhava conosco na comarca era espírita também. E nós resolvemos fazer um evangelho lá, todas as quartas-feiras, na casa do juiz. Reunimos à noite, fazíamos um evangelho lá. Mas alguns colegas do fórum, que gostavam do doutrina espírita e tal, fazíamos lá. Ora, gente, os evangélicos descobriram isso e recriminavam a gente. Olha, o promotor e o juiz da cidade recriminavam a gente, mas aí eu vi um comentário, doutor, o senhor é uma pessoa tão bacana, mas com essa história do diabo,
ouvir essas informações. Imagine aí, nesse momento agora, com essa visão ainda, imagina as criaturas que começaram nos rincões, nos sertões, porque a força ainda é muito forte da Igreja Católica, dos evangélicos, etc, etc. E essa pessoa que fez esse comentário é uma secretária municipal, esclarecida. Você vê como, na verdade, é difícil. Quando está falando aqui, dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, a pessoa ainda vai entender quanto Chico sofreu, quanto Eurípides sofreu e muitos outros. E muitos desistiram por causa desse trabalho, dessa pressão. Ou seja, além de não ajudar no trabalho de auxílio, no despertamento, atrapalhava o trabalho de quem queria fazer isso. É isso que está querendo dizer aqui. Que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores. E muitos desistiram de suas missões, em função dessa repressão, em função dessa perseguição que muitos sofreram, né? Porque, afinal, diz ele, não estamos fazendo obra individual. Ou seja, os espíritos estão fazendo obra individual de despertamento dos filhos de Deus. Não, isso é obra de Jesus, é obra de Deus. Todos nós temos o mesmo papel a desempenhar. Não há compreensão ainda para isso, ele está dizendo. Ó, não estamos fazendo obra individual. E sim, promovendo o movimento libertador da consciência humana. Libertador do quê? Da ignorância, da perversidade. Porque nos dizia Sócrates, o pai da filosofia, que o homem que faz o mal, ele não é mal. Ele não faz o mal por ser mal, ele faz o mal porque ele é ignorante. Isso é de uma beleza extraordinária. Quando ele se sublimar, quando ele se esclarecer, ele não poderá fazer o mal, porque o mal não habitará mais seu coração. Isso é uma beleza extraordinária, ninguém pode dar o que não tem. Não é isso? É isso que ele está dizendo aqui. Então, em vez dessas religiões compreenderem a importância de unir forças no sentido de educar as almas para fugir da ignorância e da perversidade, não. Fica esse divisionismo que não ajuda. E continua ainda o trabalho da ignorância, né, pairando por esse mundo, meu Deus. Quando ele dizendo, o movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa do mundo. Essa é a ideia. Eu botei a observação embaixo. Essa desunião atrasa a evolução da humanidade, não tem nem dúvida disso. Continua, então, a exposição de Telésforo. Olha que coisa importante. Ele diz, olha, sacerdotes e intérpretes, padres, pastores, de outras religiões todas, intérpretes, escritores, palestrantes, não importa, sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados das religiões da filosofia, dessas outras que combatem a doutrina espírita, não percebem ainda que o espírito da revelação espiritual é progressivo, como a alma do homem. Essa informação é muito interessante. O que é que ele quer dizer com isso, que o espírito da revelação é progressivo? Ou seja, as verdades espirituais são colocadas e são trazidas à humanidade quando a humanidade tem a capacidade de absorver essas informações. Ora, se a gente olhar o estudo da evolução das religiões do mundo, é muito fácil compreender isso. Como é que foi a primeira revelação de Deus aos homens? Foi através de Moisés, lá atrás, muitos séculos antes de Jesus. Como assim? Na verdade, quando Moisés libertou o povo hebreu da escravidão do Egito, depois de mais de 300 anos de escravidão, quando levava na famosa diáspora o povo hebreu pelo deserto, em busca de Canaã, a terra prometida, no Monte Sinai, recebe de Deus os 10 mandamentos. Talvez a primeira psicografia existente na humanidade traçada na pedra, né? Entretanto, Moisés, muito sábio que era, e certamente intuído pelos espíritos superiores, e naquela época, aquela massa de criaturas profundamente ignorantes ainda, semibárbaros daquela época, sofridos de tantos anos de escravidão no Egito, não teria capacidade de receber todas as verdades espirituais, lógico que não. Então veio os 10 mandamentos. Entretanto, Moisés, muito sabiamente, colocou no seu Pentateuco mosaico, na Torá mosaica, que tem 518 mandamentos, se não me engano, 508 mandamentos outros, humanos, não era de Deus, incluindo os 10 mandamentos. Porque aquele povo só tinha capacidade de receber mensagens divinas e profundas, aquela primeira dose, digamos, a 10 homeopática, no início do processo. E aqueles 508 mandamentos outros eram humanos, profundamente discriminatórios, mas estavam em conformidade com os costumes daquele povo, bárbaro, sofredor, etc, etc. É tanto que sobre a lei mosaica, tem a ideia de que a mulher que traísse o marido era lapidada em praça pública, ou seja, apedrejada sem julgamento. Isso podia vir de Deus? Claro que podia vir de Deus. Isso é uma lei humana. Quando Jesus veio depois, com a segunda revelação de Deus aos homens, que foi através de Jesus, que veio trazer a Boa Nova, que foi a grande missão de Jesus encarnar, foi trazer a Boa Nova, esse grande compêndio religioso extraordinário capaz de transformar a alma humana, né? Foi a missão dele, está no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, psicografado por Chico, através de Emmanuel. A missão primacial de Jesus foi essa. Jesus veio trazer essas informações e disse, com muita clareza,
que toda a lei mosaica, o que tinha divino lá, traduzia isso na seguinte frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. O resto era dos homens. Deixando claro que aquelas leis discriminatórias não eram de Deus, né? Mas certamente também Jesus saberia que a época que ele veio, há 20 séculos atrás, há 2000 anos, aqueles ensinamentos que ele veio trazer seria adulterado no decurso do tempo, por interesse de pessoas e religiões, etc. Jesus sabia disso. Eurípides Massanufo, no livro psicografado por Divaldo, até o benfeitor Manuel Flamengo Miranda, Tormento e Obsessão, ele, numa conversa com o Manuel Flamengo Miranda, diz isso, que Jesus sabia que seus ensinamentos seriam adulterados no decurso do tempo. Isso, por isso que ele prometeu, lá no Evangelho de João, no capítulo 24, incisos 15 e seguintes, ele diz, no decurso do tempo, pediria a Deus que mandasse um novo Consolador à humanidade. Que esse Consolador, que viria restaurar as informações que ele trouxe, falar tudo, explicar tudo que Jesus teria dito, trazer informações outras, quando a humanidade tivesse capacidade de absorver essas informações, né? Por que isso? Porque a necessidade de restaurar o evangelho primitivo que ele trouxe, puro, né? Portanto, a doutrina espírita nada mais é do que o evangelho redivivo de Jesus, na sua missão pura, como ele trouxe. Por que restaurar? Porque ele é fundamental para o processo de renovação e transformação da humanidade, então é o projeto de Deus para os filhos que aqui vieram encarnar, nessa que é uma das moradas da casa do Pai, como dizia Jesus. Essa é que é a questão. Então, eu quero te falar aqui que esses sacerdotes não entenderam ainda o espírito da revelação é progressivo, pode ser de uma vez, que a humanidade não tem capacidade de absorver tudo isso, não tem curso do tempo. A doutrina espírita veio com Kardec, mas está sendo aprimorada, todo dia cheio de informação nova do mundo espiritual, conforme a gente tem a capacidade de absorver isso. A obra André Luiz, a nosso lado, na década de 40, e trouxe uma infinidade de informações que não está na obra de Kardec. A morada do mundo espiritual, a vida do mundo espiritual, e continua chegando informações outras, porque essa é que é a história. Então, às vezes, que esses sacerdotes não entenderam até agora que o espírito da revelação é progressivo como a humana, ele vai progredindo gradativamente. O homem, a cada encarnação nova, ele vai trazendo informações outras, vai se renovando, né? Por isso a dificuldade que as religiões têm de compreender disso. Ele diz mais, as concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Ou seja, quanto a criatura vai se elevando, vai se aumentando também o seu caráter religioso, vai evoluindo o homem, né? Muitas igrejas, diz ele, não compreendem até agora, né? Por enquanto, até agora, que não devemos espalhar a crença dos tormentos eternos, dos infernos, dos céus, para os desventurados, e sim a certeza de que não há há homens infernais, felizes, desarmoniosos, equilibrados, criando inferno para si mesmo. Ou seja, a ideia de tormentos eternos é uma ideia absurda, porque, na verdade, contraria a ideia de Deus como Pai misericordioso e bom. Como é que Deus é o Pai misericordioso e bom e condena alguém eternamente aos fogos dos infernos? É isso que ele está colocando. Enquanto você tem essa ideia, não ajuda em nada o homem despertar. Não estimula sequer o homem a se renovar. Ora, se todos nós somos filhos de Deus, se Deus é Pai misericordioso e bom, no dia da doutrina espírita, nós hoje estamos colhendo o que plantamos no passado. Fizemos o mal, estamos colhendo agora. Mas nós temos todas as possibilidades. Se hoje plantarmos o bem, colhemos o bem vindouramente. Essa é a ideia central da doutrina espírita, da renovação, da lei de causa e de efeito. Enquanto essas religiões continuam essa ideia dos tormentos eternos, de que Deus vai condenar alguém eternamente nos infernos, uma ideia muito desarmoniosa, e com todo respeito, de céu sem lógica. Que a ideia do céu que nos traz, por exemplo, a doutrina católica, é que você vai para o céu e fica lá numa vida sem nenhuma utilidade, comendo, dormindo, ouvindo música. Qual é a lógica disso? Os espíritos que mais evoluem, que mais têm informação e instrução, são os filhos de Deus mais instruídos, que têm o papel de instruir os que estão na retaguarda, os que não têm informação. São esses os irmãos mais velhos, que numa família convencional nossa, os irmãos mais velhos mais instruídos ajudam os que não têm instrução. Não é assim? Na família de Deus é a mesma ideia. Certo? Deus, a quem mais deu, vai cobrar muito mais. Quanto mais se esclarece o espírito, mais tem a obrigação de assistir aqueles que estão na retaguarda, que não têm essa compreensão ainda. É isso que ele está colocando. Né? Então, assim, enquanto tem essa compreensão de tormentos eternos, de inferno, e ele diz, olha, os infernos, na verdade, são os homens ainda ignorantes, que, por ter feito tanto mal, estão criando os infernos em si próprios. Ou seja, eles estão colhendo o que plantaram. Essa é a ideia. A gente tem que despertar. E quando essa ideia, não conseguimos evoluir. Isso que nos diz Telésforo. Quando ele dizendo, não podemos, porém, perder tempo
no exame da teimosia alheia. Ou seja, não cabe a nós, espíritas, estarmos indo atrás dessa teimosia, discutindo com as outras religiões, não tem sentido algum. Não vamos perder tempo com isso que ele está dizendo. Não tem sentido. Temos serviços complexos a ser dilatados. Ou seja, a gente tem que fazer uma tarefa imensa, porque a gente está fazendo um trabalho nosso e dos outros que deveriam nos ajudar a fazer. É isso que ele está colocando, que é dilatados, né? E como dizíamos, diz Telésforo, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis. Ou seja, cada dia o homem, mesmo um contingente que não seja um espírito, tem a compreensão que nós somos seres interdimensionais, ou seja, que nós interagimos com outras dimensões, que a nossa ação aqui reverbera, ou repercute nas outras dimensões. O que fazemos aqui tem repercussão no mundo dos espíritos. É isso que ele está colocando. Cada dia a humanidade tem essa compreensão. Você encontra, por exemplo, pessoas que não são espíritos, mas têm a ideia da reencarnação, sabe que, na verdade, uma ação infeliz vai ter repercussão. É isso que ele está colocando. Cada dia mais a humanidade tem essa compreensão de que nós interagimos com os espíritos. Cada dia tem essa compreensão mesmo parecendo outras religiões. De condição inferior. Então, cada dia, a humanidade terrena aproxima-se do dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis, de condição inferior, que o rodeiam em todos os sentidos. E por que, na verdade, as entidades infelizes estão aqui próximas a nós? Por sintonia. Se nós emanamos do nosso coração sentimentos, ações e projetamos o mal, vamos atrair para quem? Para quem pensa igual e sente igual. Que vai planejar conosco o trabalho de fazer o mal. Então, se na verdade, se a gente não lutar para esclarecer o homem, para ele fugir da ignorância e da perversidade, continua o homem ignorante atrás das entidades infelizes. É isso que está colocando nos dizer. É isso que está nos dizendo. Então, cabe um trabalho gigantesco do mundo espiritual, de ser, na verdade, treinar mensageiros para esse despertamento do homem, vir trabalhar esse contingente de irmãos ainda infelizes aqui na Terra. É isso que está nos colocando. Então, por sintonia, enquanto ainda mantemos nosso coração alinhado com o mal, com o sentimento de felicidade, estamos, por sintonia, atraindo essas entidades infelizes. Mas ele diz, mas segundo conhecemos, os espíritas, a esmagadora porcentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Ou seja, o grande contingente ainda da Terra não se preparou para esse momento. Continuamos ainda como se fosse uma espécie de anestesia, achando que morreu, acabou tudo. Né? Ou então achando que morreu, vira anjo de uma hora para outra. E isso, na verdade, nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que iremos escolher o que plantamos. É a lei, do plantio e da colheita, né? Da ação e da reação. Conhece a árvore pelo fruto. E o homem pelas suas obras, dizia Jesus. Né? E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano, ou seja, no dia a dia humano, continua. O fruto da ignorância pavimentando os corações das pessoas. Guerras, injustiças, ódios, violência, corrupção. Está na hora do dia. Por quê? Porque um contingente muito substancioso de espíritos aqui continua, o coração voltado para o mal. E atrás entidades infelizes para também estimular o mal. Né? Isso que está colocando, né? Então, o sendal humano, o dia a dia nosso, ainda está povoado desses conflitos angustiosos, né? A ciência progride, diz ele, vertiginosamente, porque cada dia tem repercussões e descobertas científicas importantes no planeta. E, no entanto, à medida que se suprime sofrimentos do corpo, ou seja, a gente descobre remédios mais eficientes para curar doenças, e tem um bocado de cientistas agora queimando a massa cinzenta para descobrir vacinas e remédios contra o Covid, por exemplo, a ciência dá os saltos importantes, multiplica a aflição da alma. Porque nós só estamos nos preocupando, não é, com a assistência ao sofrimento do corpo, mas e a alma? Não é? Dizia André Luiz, com muita beleza em outras obras, que enquanto não compreendermos que a doença do corpo são repercussão ou a reverberação da doença da alma, enquanto não compreendermos isso, vai continuar o contingente de doenças aumentando muito. Nós temos aqui, na verdade, compreendermos que a doença do corpo é reflexo da doença da alma. Na hora de trabalharmos a alma, aí a coisa é muito fixa. Mas se se trabalha aqui, a ciência trabalha, não alcançou ainda essa ideia, né? Continua. Enquanto a gente consegue remédios, etc., para o bem-estar do corpo, vitaminas, tratamentos adequados, a alma continua aflita, cheia de problemas, corrupção, doenças, suicídio, está dizendo isso. Né? Diz, olha, os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, tudo fruto ainda da alma humana belicosa, ignorante, né? O desastre dos sentimentos, as greves,
os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede da experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, aqui entre parênteses, porque nós estamos vivendo hoje uma moléstia desconhecida, que é a história da Covid-19, e tudo faz crer que é fruto desse monte de sentimentos e ódios pelo mundo afora, e nós vamos estudar nesse livro que essas repercussões desses ódios coletivados têm a capacidade de gerar novas doenças, novos adoecimentos. Vamos ver isso nesse livro mais na frente. Isso que eu coloquei em destaque aqui. A loucura invade os lares humanos, vocês são todas doenças da alma. Enquanto a ciência avança e descobre remédios para melhorar a doença do corpo, a alma continua doente. Continua doente. Né? Por isso a importância imensa dos mensageiros de nosso lar, de vir e contribuir para minimizar, para o despertamento, para entender que há algo muito maior nesse processo todo, para resgatar e trazer a mensagem de Jesus, para trazer consolo aos nossos corações, trazer esperança, etc, etc. Então a importância da ciência espiritual é gigantesca. É Deus assistindo o homem pelo homem. Não existe, diz Telésforo, em nosso país, ou em país algum, preparação espiritual. Não tem nenhum país do mundo que tenha um contingente dos seus moradores preparado espiritualmente. Avançou a ciência no sentido de melhorar as condições de saúde do corpo, de espírito não. Diz, olha, não há ainda país do mundo, país algum, preparação espiritual bastante para esse conforto físico. Entretanto, este conforto tende a aumentar naturalmente no conforto físico. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior, fora do corpo, que ele constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Ou seja, nós não temos ainda compreensão da origem de nossas dores. Nós melhoramos, as condições econômicas melhoraram, etc. Há vários progressos no campo da tecnologia. Hoje nós temos condições de mandar um engenho para fotografar os buracos negros, as galáxias, a miríade de galáxias e por aí vai. Temos condições de fazer um transplante de face, mas nós não mergulhamos ainda no nosso coração. Nós nos conhecemos no nosso coração, nós somos um ilustre desconhecido. Nós ocidentais, mais ainda, nós somos muito exteriorizados, mas nós não nos conhecemos interiormente. Nós ignoramos muito nós, quem somos nós, né? E por que vemos nossos problemas. Isso que está dizendo, a ciência avançou no campo da exterioridade, mas no campo da interioridade nós estamos bastante distantes. Quando ele, atendido, porém, o corpo, seja físico, o corpo revelará a necessidade da alma. Ou seja, se não trabalhar os dois, o corpo e a alma, não avançaremos, é o que está dizendo. Por isso a importância da instrução, do mergulho nos ensinamentos trazidos por Jesus, porque ali é exatamente o pão da alma. Dizia Jesus que nem só de pão vive o homem, usando o corpo para alimentar o corpo físico, mas a alma se alimenta de outras questões, de amor. São os sentimentos trazidos pela doce mensagem de Jesus. Não é? A boa nova de Jesus é o pão da alma, é a renovação do homem, é a transformação do homem. Né? Atendido, porém, o corpo revelará a necessidade da alma. E vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves da alma, né? Não só pelas deficiências de si própria, nós não compreendemos, cheio de problemas, de dramas, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios eternos. Ou seja, ele está dizendo que está desencarnando um contingente muito grande de espíritos que está de ignorância, e que se quer sair aqui, fica pertinho de casa, sugando, às vezes sem um propósito, mas obsidiando os próprios familiares, por aqui. Né? E muitos deles, com os complexos de culpa terríveis, remorsos, querendo reencarnar ou se agarrar aqui na crosta. E como nós temos nossa sintonia, nós não evoluímos psiquicamente, temos sintonia com essas entidades infelizes. Né? Ficamos uns se alimentando dos outros. É importante a gente ter essa compreensão, por isso que o umbral e as trevas são aqui muito pertinho, porque o contingente de criaturas de ignorância atrai essas criaturas para cá, por sintonia. Não é? No dia que nós evoluirmos e elevar nossa faixa vibratória, não teremos mais contato, não teremos mais sintonia com esse contingente de espíritos. Portanto, deverão procurar quem tem sintonia com eles. Se procurar um espírito, planetas mais atrasados, onde encontrarão essas criaturas, planetas primitivos, que vão encontrar ou as expiações e provas, de que avançarmos e nosso coração estiver cheio de amor e fraternidade, não teremos mais sintonia com as entidades infelizes. É importante ter essa compreensão.
A rigor, diz Telésforo, também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo, ou seja, da comunicação da esfera espiritual conosco aqui encarnado, deveriam realizar-se apenas do plano da inspiração divina, ou seja, só das entidades elevadas para os circuitos terrenos, do superior para o inferior. Mas como agir, diz Telésforo, diante de milhões de enfermos, doentes e criminosos aqui na Terra, nas zonas visíveis, ou seja, encarnados, e invisíveis, encarnados da experiência humana? Como que, na verdade, pode vir só as instruções elevadíssimas se essas entidades elevadas não têm sintonia com esse grupo de espíritos encarnados aqui? Ou seja, eles têm sintonia com as entidades infelizes, do mesmo jeito que eles, infelizes e perversos, desarmoniosos. Então, não tem como fazer essa instrução só do superior para o inferior, porque, na verdade, eles sequer são percebidos, que não tem sintonia com eles. É isso que ele está colocando, né? Pelo simples culto externo, o que ele está querendo dizer é o seguinte: não adianta o culto externo que algumas religiões fazem, de só ir lá na igreja, se ajoelhar, tarará, só da boca para fora, ou reza o texto, com todo respeito, reza de cima a baixo, tal. Se não se renovar internamente, não vai resolver nada. Não é só o culto externo que vai resolver o problema do homem. Se não se renovar, não vai resolver. Como pretende a igreja de Roma. Só o culto externo. O cara vai à igreja, ou vai à casa espírita, e já está resolvido o problema. Não está resolvido o problema. Nem na igreja católica, nem na casa espírita, nem na igreja evangélica. Não é só frequentar a casa espírita. Não é só dizer que foi lá e está tudo resolvido. Não está resolvido, né? Quem está dizendo isso? Ou pelo ato de fé, exclusivamente, como espera a igreja protestante. Ou seja, as igrejas evangélicas acham que só o fato de ter fé, eu tenho fé que eu vou resolver esse problema. Não está resolvido. Pago o dízimo, está resolvido. Eu paguei o dízimo, estou salvo. E algumas pessoas dizem isso. Isso é um grande engano, gente. Se alguém está dizendo isso para ele, está enganando. Porque, na verdade, o que renova e transforma o homem é a ação no campo do bem. Não é só o que não faça o homem do bem, é aquele que não faça o mal, é aquele que faz o bem. Fazer uma obrigação, nós temos que fazer o bem. Não é só o fato de ir pagar o dízimo, como fazia a igreja católica lá na Idade Média, você pagava a indulgência, doava à igreja os seus atos, e a igreja perdoava você e que você está tudo certo. Já tinha um lugar no céu. Isso é um engano, claro que isso é um engano. Não é por aí. Você precisa se renovar, se transformar, trabalhar no campo do bem, isso que ele está dizendo, né? Ou por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas. Não é por aí, está dizendo. Não é só um ato de fé, nem só a de fé, ou um culto externo, nem um ato de vontade que vai resolver o problema. Não podemos, disse Telésforo, no entanto, circunscrever apreciações, na visão unilateral do problema. Não é só esse o problema. Para ser levado, não é só isso. Quer dizer, concordamos que a reverência ao Pai, vai lá, se ajoelha, vai à reverência, o culto é importante. Que a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina do homem. Tudo é importante. Mas não podemos esquecer que o trabalho é fundamental de cada espírito. Você tem que colocar a enxada. Porque cá dentro você, na verdade, tem uma terra boa, etc. Né? A terra boa para ser lavrada. Mas se você não tem a coragem de ir lá e botar a enxada no chão, a enxada para cavar, para trabalhar a terra, para plantar, para fazer o plantio, limpar, não vai colher nada. Não é só ter fé, não. Eu tenho fé que aquela terra vai me dar o sustento. Se você não for lá, se tiver só a fé e não for fazer o plantio e limpar, etc., lá do bar não vai resolver nada. Ele está dizendo, não é só a fé. Né? Não é só o culto externo de se ajoelhar, Deus, me dê aqui uma colheita maravilhosa de milho. Se você não pegar a enxada e for para a terra, não resolve. Ou da primeira vontade. Ele está dizendo que como não faz mágica no campo só a fé, né? Ou só o culto externo, só a vontade, no campo espiritual não é diferente, não. Você só consegue avançar se fizer o bem, se trabalhasse. Aqueles pressupostos do Evangelho de Jesus, a benevolência, a caridade, a fraternidade, a indulgência, o perdão, eles são os instrumentais capazes de transformar o homem, não é? Não é só um mérito externo, já está dizendo isso. Enquanto se tiver essa compreensão, a ignorância é como a criação na terra, continua dizendo. Assim, continua dizendo aqui, que outros irmãos das outras religiões, que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas, que façam, ninguém vai brigar com eles. Mas nós espíritas encararemos, porém, o serviço do Senhor. É fundamental. Como se faz
indispensável, não é aconselhável, não. Ou a gente se renova, se transforma e trabalha no campo do bem, ou a gente vai ter a mesma ideia, vai ficar patinando, marcando passo. O que ele está dizendo? A humanidade terrena, diz ele, atualmente, é como um grande organismo vivo. Imagine que o mundo todo fosse um corpo, né? Cujas células são as personalidades humanas. Cada um de nós é uma célula. Que se envolvem no desequilíbrio entre si, brigando entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Ou seja, enquanto a gente não entende, esse corpo só vai ficar são e ser saudável se todos trabalharem na mesma direção. Se uns trabalharem brigando com os outros, as células terminam gerando doença, fazendo isso. Então, há necessidade de todos trabalhar no mesmo sentido, para precisar de renovação dos homens. Fechando aqui o capítulo 5, diz ele: quantos cooperam conosco? Quantos cooperam conosco? Vem a extensão dos cipoais em que esse debate a mente humana. Seja, aqueles que estão trabalhando no campo do bem, vê como está difícil as lutas, as dificuldades, as confusões geradas, os grandes tormentos que a humanidade passa. Criminosos agarram-se criminosos por sintonia. Doentes associam doentes. Precisamos oferecer no mundo, nós espíritas, ou todos aqueles que despertam, né, os instrumentos adequados às retificações espirituais. Instrumentos adequados, habilitando nossos irmãos encarnados ao maior entendimento do Espírito do Cristo. Ou seja, a gente precisa compreender a tarefa dos mensageiros é muito grandiosa, que é a disseminação dos ensinamentos de Jesus. Estimulá-los à prática do bem, do amor, da fraternidade, da caridade, da benevolência, do gesto do perdão. Esse é o caminho. Se a gente não preparar o terreno do nosso coração e colocar a enxada na terra para trabalhar o bem, a gente vai ficar marcando passo também. É isso que ele está colocando, né? Quem não deseja servir, lembre-se que ele está falando aqui para um contingente de instrutores que vão trabalhar na mediunidade, de mensageiros, né? Então, está dizendo, olha, vocês que vão trabalhar, vão encarnar na missão, o caminho é esse, não vão brigar com os outros religiosos, não vai adiantar nada. Vocês têm que entender que o trabalho tem que ser feito. E vão ser discriminados por eles, vão ser perseguidos, pode até acontecer. Mas não desiste, está colocando aqui. Está colocando aqui. Quem não deseja servir, seja, os que não tomarem essas instruções para si, vão falhar. Os que não conseguirem seguir essas orientações de Telésforo, procure outro trabalho. Ó. Quem não deseja servir, procure outro gênero de tarefa. Não vai se adequar. Para trabalhar como mensageiro no campo da mediunidade, da assistência, do amor, da fraternidade, tem que ter renúncia, desejo de fazer o bem, nem venha, porque não vai adiantar nada, diz ele. Não vai adiantar. Não vai lograr isso. Então, procure outro tipo de tarefa. Foi muito claro nas instruções. Aí, a comunicação não comporta, ou seja, o Ministério da Comunicação não comporta perda de tempo, nem experimentação doentia. Ninguém vai fazer experiência, está dizendo, não vai perder seu tempo com isso. Porque entenda, na hora que o nosso lar, ou qualquer colônia espiritual, prepara um mensageiro para uma tarefa importante como essa, o investimento é muito alto. Ou seja, a responsabilidade é muito grande. Muitos na Terra esperam essa criatura. Muitos, inclusive, ajudam a esse mensageiro que vem trabalhar no campo da mediunidade para ajudar na tarefa. Todo um trabalho é feito de assistência a ele pelos instrutores, dar todas as condições. E se um camarada desse, um mensageiro desse, fale, muita gente deixa de ser beneficiada. A responsabilidade é muito grande, ele está colocando isso. Então, não tem tempo para fazer experimentação doentia, não. Se achar que é importante mais do que os outros, vai fazendo isso. Sem grave prejuízo dos cooperadores em causa. Ou seja, aqueles que, na verdade, não têm compromisso com a causa, nem desistam da tarefa agora. Isso foi muito claro. Quem vai trabalhar numa atitude, com uma responsabilidade dessa, tem que ter um compromisso muito grandioso. É isso que está dizendo, muita responsabilidade. Deixou muito claro que só se candidata a uma tarefa como essa quem tem compromisso, responsabilidade. Em outros ministérios, diz Telésforo, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaborem com o mestre divino. Aqui, porém, ou seja, no Ministério das Comunicações, acima de trabalhadores, nós precisamos de servidores que atendam de boa vontade, ou seja, é um pré-requisito. Quem não estiver disposto à renúncia, ao amor, à fraternidade, etc., procura outro trabalho, ele está colocando. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei uma forte impressão dos ouvintes, ou seja, a franqueza, como o Telésforo colocou isso para aqueles candidatos, as pessoas ficaram muito impressionadas com o que ouviram, ou seja, tiveram a compreensão da imensa responsabilidade
que é depositada nos ombros dos mensageiros que se dispõem a vir em nome de Deus consolar, assistir, dar esperança, etc, etc. Né? Então, eu vou então me despedir de vocês, agradecer pela presença e que, se Deus nos abençoar, que Deus nos dê uma semana de muita paz e luz, que possamos nos encontrar novamente na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir.